Olá, meu nome é Elaine Basso e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite em participar do primeiro congresso online sobre metodologias ativas. O convite se deu para que eu trouxesse algo a mais, então pensei em um tabuleiro para que a gente trabalhasse conteúdos do ensino fundamental e também do ensino médio. E aí, criei o jogo da ditadura. Mas gostaria de salientar que esse tema não tem nada a ver com o contexto histórico atual em que estamos vivendo, e sim com conteúdos do ensino fundamental, do 9º ano, e do 1º, 2º ano do ensino médio, ok? Então vamos lá. Nosso objetivo: construir um tabuleiro para trabalhar de forma lúdica e interativa conteúdos do ensino fundamental e ensino médio, com metodologias ativas, sendo o aluno o protagonista da aula. Então é importante para que o aluno possa realmente interagir, né, para que ele possa aprender melhor, é importante essa interação. Até mesmo porque existem pesquisas que dizem que o aluno ele aprende muito mais o conteúdo participando, fazendo, atuando, do que de forma diretiva, professor-aluno. Então, como que nós vamos criar esse tabuleiro? Vamos lá, então. Inicialmente, vou utilizar um site que chama Canva. Então, vamos lá, www.canva. E aí eu vou utilizar esse aqui, ó, .com/ptbr, ok? No meu caso, eu já estou cadastrada, então eu vou sair daqui só para a gente perceber como que ele entra. Então, no caso, você ainda não tem cadastro, você vai entrar aqui, registre-se. É importante se registrar e o registro é bem simples, tá? Não tem nenhum segredo, mas você também pode entrar, iniciar com o Facebook ou o próprio Google. Ok, então vou entrar aqui que eu já tenho o meu cadastro. Então vamos começar. Eu vou colocar em modo apresentação, mas você pode utilizar esse site para fazer capa do Facebook, para fazer panfleto, post, enfim, para muitas coisas. Dá para criar muitas coisas com o Canva. Mas eu vou colocar aqui, ó, apresentação. Então ele vai vir para uma outra tela com várias coisas para poder facilitar a vida da gente. Então, elementos, fotos, texto, o fundo. Se eu não tenho a imagem que eu preciso, eu vou fazer um upload. Enfim, dá para criar muita coisa. Então, vamos lá. Eu vou colocar um fundo aqui. Então, o que, que eu vou fazer? Vou buscar em fotos. Já que eu vou criar um jogo da ditadura, então eu vou procurar aqui, ó, bandeira do Brasil. Esse vai ser o fundo que eu pretendo colocar. Opa, tem várias bandeiras aqui. Só que nesse ponto, nós vamos nos deparar com um problema. Muitas das imagens que tem aqui no Canva são pagas. E aí, se você utilizar uma imagem paga, quando você for salvar o seu tabuleiro, o que você for colocar, não sei o que você for fazer, ele vai te cobrar. Então, é importante que a gente utilize fontes gratuitas. Então, aqui já procurei várias fotos, mas todas as que me interessam para eu colocar no fundo do nosso tabuleiro, elas são pagas, tá vendo? Então, mas eu preciso de alguma que é grátis, como essa, por exemplo, mas não é o que eu quero. Então, o que, que eu posso fazer? Vamos lá. Eu vou procurar no Google, tá? Uma bandeira do Brasil. Opa, tá aqui. Vou nas imagens. E vou procurar uma imagem que me agrade, que eu quero colocar ali. Então, vou pegar essa daqui e vou salvar no meu computador. Então, vamos lá. Salvar a imagem como. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Perfeito. Então, vou voltar para o Canva
e venho aqui para baixar a imagem. Então, faço o upload da imagem. Tá aqui a minha bandeira, então vou clicar nela, abrir, e eu tenho a imagem. Já tá carregando. Venho aqui e arrasto para minha apresentação. Vou aumentar, aqui eu posso diminuir, aumentar, fazer o que eu quiser. Não tem problema que ela passe fora, só que se ela passar fora, o tanto que ela passar vai se perder na imagem, ok? Vou aumentar um pouquinho. Bom, mas para fazer um fundo do meu tabuleiro, eu acho que essa imagem ainda está com cores muito vivas. Então, vou diminuir um pouco, vou aplicar uma transparência. Você pode colocar bastante, médio, vou colocar aqui em torno dos 50%, ok? Bom, vou colocar um outro mapa do Brasil aqui. Então, vamos tentar lá nas fotos. Mapa do Brasil. Quero uma imagem, mas não estou encontrando nenhuma ainda que me agrade. Até mesmo porque agora eu preciso só do mapa, sem o fundo. Então, vou novamente no Google. E vou procurar um mapa do Brasil vetorizado. O que é isso? Ele vai me trazer a imagem sem o fundo. Tá, vamos lá. Com essa daqui, dá para perceber que é. Quando ele tem esses xadrezinhos aqui no entorno, às vezes é. Então, vamos lá. Novamente, vou salvar a imagem no meu computador para depois puxar pro Canva. Aqui. Então, vou aqui no Upload, fazer ele da imagem, trazer do meu computador. E aqui é o que eu quero. Carregou. Opa! Não veio. Então, vamos tentar novamente. Não é isso que eu quero. Vamos ver se essa vem vetorizada. Procurar uma que realmente seja. Vamos ver esse daqui. Vamos tentar. Então, fazer o upload da imagem. Vamos ver se agora dá certo. Agora sim. A gente pode perceber até por aqui que não tem fundo. Então, é isso que eu preciso. Uma imagem que de fato é vetorizada. Bom, vou colocando. Próximo passo. Eu preciso fazer as casas onde vão ser colocadas cada peão, né, conforme a gente for fazer o jogo depois. Então, eu vou colocar aqui 20 casas. O que eu tenho aqui que eu posso trabalhar? Então, vamos buscar os elementos. A gente tem aqui grades, gráficos, quadros, tá? Aqui no caso, eu tenho as formas, né, e tenho os quadros. Então, eu vou buscar o que diferencia, porque elas são tão parecidas. Então, o que diferencia é o seguinte: o quadro é para quando você
for colocar algo dentro. Então, por exemplo, eu quero trazer aqui um círculo, opa, e aí dentro desse círculo eu posso inserir uma imagem. Então, vamos lá, eu quero algumas imagens. Por exemplo, eu vou colocar elas aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Ficar um pouquinho maior. Eu vou colocar algumas imagens aqui, por exemplo, dos presidentes do Brasil na época da ditadura militar. Então, vamos lá. Posso dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para que eles já fiquem do mesmo tamanho. Coloquei aqui 5. O bom é que o Canva, ele já vai te ajudando a alinhar, né, para não ficar tão fora. E aqui a nossa última imagem, vou colocar aqui. Feito. Então, vamos lá. Vou procurar a imagem que eu ainda não tenho aqui, dos presidentes. Então, eu sei que eu já vou ter que buscar. Então, vamos lá. Pegar aqui. Primeira imagem. Humberto de Alencar. Castelo Branco. Então, vamos buscar a imagem dele aqui. Opa. Já vou salvar no meu computador, salvar imagem como, na minha área de trabalho. Já vou buscar os outros também, que eu quero colocar ali no meu tabuleiro. Então, vamos lá. Arthur Costa e Silva. Salvar, vamos no próximo. Emílio Médici. Próximo. Ernesto Geisel. Salvar. E finalizando, vamos lá. João Figueiredo. Nesse caso, todas as imagens, vou pegar essa daqui, ó, João Figueiredo, que tá em preto e branco, todos estavam. Nesse caso, todas as imagens que eu peguei do Wikipedia, ok? Então, para ficar fácil depois de colocar, de fazer as referências. Todos os presidentes eu já tenho salvo no meu computador. Agora eu vou voltar lá para o meu programa e vou trazer para cá essas imagens. Então, vamos lá. Fazer de todos os presidentes. E vou abrir. Pronto, agora que todos estão aqui, o que eu vou fazer? Como eu trouxe o elemento, como eu trouxe os elementos de quadros, eu consigo colocar a foto deles dentro. Então, vamos voltar aqui, todos carregados. Então, eu venho aqui, arrasto e vou colocar aqui dentro. Quando você perceber que ele já está dentro do quadro, você pode soltar. Aqui, você pode arrumar a imagem, né? Ó, puxar ela para baixo, para cima, dei um double clique e consegui a imagem dele dentro do meu quadro. Então, vamos para o segundo, aqui dentro do quadrinho. Ok, já tá dentro, vou dar um double clique para poder corrigir a imagem.
Vamos pro terceiro. Tá. Vou arrastar e vou colocar aqui dentro. Importante você perceber que ele tem que estar dentro do quadro, né? Porque se ele ficar fora, como esse daqui, por exemplo, ó, vamos lá. Tá fora, ele vai ficar fundo, não quero fundo. Aqui, ele vai estar dentro do mapa do Brasil, ó, sobre o mapa do Brasil, também não quero, eu quero bem dentro do quadro. Então, vamos lá. Dou double clique e consigo consertar a imagem. E aqui, também não quero nesse lugar. Então, opa, vamos apagar. Vou arrastá-lo dentro do meu quadro para poder finalizar. Ó, vi que ele tá lá dentro. Ótimo. Tá? Também não. Double clique. Consigo ajeitar a imagem. Ok. Tenho todos os presidentes. É isso que eu queria. Então, vamos diminuir um pouco aqui a nossa imagem para facilitar para ver. Um pouquinho maior. Tentando diminuir aqui um pouquinho. Aí, pronto. Tá ótimo. Então, vamos lá. O que eu vou colocar agora? Eu vou buscar nos elementos. Então, eu vou colocar algumas formas. Eu quero as casas que eu vou trabalhar no tabuleiro em círculos. Então, vamos lá. Vou trazer o círculo. Vou diminuí-lo. Um tamanho mais compatível. Então, posso colocar ele onde eu quiser. Esse daqui serão minhas casas. E também eu posso mudar a cor dele. Então, aqui eu pensei em fazer os círculos que vão circundar aqui o nosso mapa do Brasil, que são as casas, e pensei em utilizar as cores da bandeira. Então, vamos lá. Vou clicar na imagem e vou clicar aqui nas cores. Ele vai abrir um leque de cores e eu vou utilizar aqui, por exemplo, esse verde. Mas esse verde não é verde bandeira, então eu quero mais cores. Então, eu venho aqui e vou buscar um verde mais próximo do que eu estou querendo, que seria o verde bandeira. Ok? Tá perfeito. Então, vamos lá. Só que ainda tá grande e eu vou colocar outros. Então, eu vou copiar aqui. Vamos lá. E vou colar. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o que eu quero. São 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui será o início. Vou fazer uma maior pra gente iniciar. Tá? Um tanto. Essa aqui eu quero na cor branca. Mudei a cor. Ok. Vou copiar outra dessa. Mas agora eu quero de outra cor. Então, vamos... Verde. Posso pôr o amarelo aqui, já que eu quero as cores da bandeira. Então, vou mudar. Esse amarelo não tá legal. Não é o amarelo que eu quero. Não.
quero um amarelo mais vivo. Será? Tá bom. Pode ser esse. Então, novamente, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. 5. Vou colocar aqui no total 20 casas, ok? Pra gente poder trabalhar o jogo depois. Então, eu tenho aqui os nossos 5. Vou diminuir um pouco o mapa do Brasil. Tá vendo que a todo momento eu tenho a possibilidade de trabalhar para eu poder colocar os círculos aqui em cima. Então, mudo aqui novamente. Opa! Quero o quadro. Não é difícil de trabalhar com Canva. A gente acaba aprendendo rápido. Ok. Agora, eu quero mudar a cor. Então, vamos lá. Vou colocar no azul. Mas também quero um azul mais forte. Nos tons de azul. Ok. Tá bom essa cor. Opa. Volta. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, dois. Tenho 5 aqui, como eu já queria, como eu previa. Ok. E agora falta o branco. Vou colar aqui. A gente muda a cor. Vamos pro branco. Ok. Novamente, vamos copiar e colar. 1, 2, 3. Só que agora, olhando aqui, com o branco, talvez a transparência tenha ficado muito transparente. Então, eu vou voltar, vou clicar aqui no fundo, vou tentar aumentar a transparência dele. Aliás, isso. Então, vou diminuir um pouco, deixar ele com mais cor, mais vivo, que acredito que tenha ficado melhor. Então, o que eu quero agora? Vou copiar outro desse, Ctrl C, por aqui, para ser a chegada. Poderia trazer tudo mais para cá um pouco. Ficar tão em cima. Vamos pensar aqui. O que eu vou fazer agora? Preciso colocar os números, colocar escrito largada, chegada. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar o texto. Tá? Vou adicionar uma caixa de texto. Simples, quero uma caixa de texto apenas. Tá aqui. Então, vou arrastar ela para onde eu quero.
no caso para cá, e eu vou escrever, nesse caso, largada. Mas eu quero mudar a letra. Então, vamos ver aqui como que eu vou fazer para mudar a letra. Vou buscar alguma letra que me interessa. Aqui. Vou colocar essa daqui. Mas tô achando ela muito pequena, então vou aumentar a letra também. Tamanho. Ok. Então, tamanho bom. Então, agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou copiar e vou mudar aqui para chegada. Vou levar aqui para o final. Vou dar um outro Ctrl C, Ctrl V. E ao invés da chegada e largada, eu vou colocar os números. Então, vamos lá. Então, dois, 5, e vou arrastando, vou trazendo para dentro dos círculos que eu criei, que serão as nossas casas que vamos jogar o nosso jogo da ditadura. Dá pra gente perceber que o próprio Canva vai alinhando, o próprio sistema vai alinhando pra gente, ó. E mais um. Agora ficou mais fácil, então vamos lá, vamos mudando os números. Acho que tem um a mais aqui, mas não tem problema. Na verdade, a intenção era deixar 5 de cada. Acabou sendo 6. Vou trocar a cor dele. As correções são simples. Às vezes a gente olha e fala, nossa, vou ter que apagar tudo. Não, é só mudar a cor. Bem simples. Aqui vai ser o branco. Não dá para arrastar os dois de uma vez. Ao menos ainda não consegui. Então, 19. Trago aqui meu último elemento. 20. E aí a chegada. Mas eu ainda não estou satisfeita, quero enfeitar um pouquinho mais. Quero colocar uma bandeirinha. Então, vamos ver. Vou procurar lá nas imagens. Então, vamos colocar a bandeira. Não estará em fotos. Vamos pensar aqui em elementos. Então, já tá até aqui. Coloquei bandeira. E ele buscou algumas bandeiras pra gente trabalhar. Então, pra largada, deixa eu ver uma bandeirinha aqui pra gente colocar. Essa daqui, ó. Vou querer trabalhar com essa daqui. Arrastei, diminuí, muito grande. Então, menorzinha. Vou dar uma girada nela. Aqui, ainda tá muito grande.
copiar, vou colocar outra, vou girar. É exatamente o que eu quero. Vamos lá. Girei ela, vou... Opa. Não, tamanho não. Um pouquinho mais. Eis aqui minhas bandeirinhas. Nesse caso, ele tem essas 4 cores. O cinza claro, o cinza mais escuro, um pouco mais branco e o preto. E o cinza bem escuro. Então, o que eu vou querer mudar? Quero mudar somente o mastro. Então, vamos lá, vou clicar na cor do mastro para poder fazer a alteração. Ah, eu quero laranja. Então, a gente pode ver que ele vai mudar na cor laranja. Vamos colocar aqui esse cinza mais claro um pouco. Também quero na cor laranja. Então, ele fica toda a bandeirinha, o mastro, na cor laranja. Então, a mesma coisa aqui. Vou clicar no cinza, colocar no laranja, clicar nesse outro tom de cinza e também. Poderia mudar dentro da bandeirinha se eu quisesse, mas não é o que eu queria. Somente o mastro para mudar. Lembrando que quando você for mudar a cor, só há essa possibilidade se for alguma imagem do próprio Canva. Se você trouxer de fora imagens, aí não há essa possibilidade de fazer essa mudança, ok? Então, aqui, vamos lá, quero também colocar outra bandeirinha. Pegar uma em branco, por exemplo. Vou arrastar. Quero ela pequenininha. Aqui. Opa. Ih, sumiu minha bandeira. Pequena também. Vou girar. Mesma coisa, quero fazer uma mudança na cor do mastro. Vou colocar o mesmo tom. E aí temos ela laranja. Agora eu vou aumentar um pouco mais o tamanho, porque eu quero fazer uma outra mudança. Vou incluir a bandeirinha do Brasil. É grátis, então eu consigo fazer essa inclusão. Mas, quero ela bem pequena, para que ela caiba dentro dessa bandeirinha aqui. Até mesmo porque nós vimos que as bandeiras do Brasil que tem no Canva, na parte de fotos, elas são pagas. Então, não é o que a gente quer. Até mesmo porque eu quero, no final, ter uma imagem, poder utilizar gratuitamente isso que eu tô colocando. Então, vamos lá, vou virar aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Tá, vou colocar na bandeira a parte branca, também quero utilizar o verde, mais ou menos na mesma tonalidade da minha bandeirinha para parecer uma bandeira só. Então, eu vou buscar aqui, ó, as cores mais próximas. Muito claro. Mesma coisa farei aqui. Onde está o branco, vou colocar o mesmo tom de verde, vou copiar a bandeirinha, colar, girar, e eis aí que a gente tem a nossa bandeira. Então, vamos lá? Agora, eu preciso salvar a minha apresentação. Então, se eu quiser fazer alguma alteração, ainda dá tempo, trazer mais perto. Vou salvar. Eis o momento aqui, ó. Eu entro aqui nessa seta para poder baixar o arquivo.
Aí o que eu quero? Se eu fosse fazer uma apresentação, né, com vários slides, eu poderia salvar ele em PDF. Mas nesse caso, como eu estou salvando apenas essa imagem, então vou colocar aqui, ó, tenho imagem de alta qualidade, tamanho do arquivo pequeno, vou salvar em alta qualidade. Então, baixar. Preparando aqui para poder fazer para salvar. E ok, tenho aqui a minha imagem da largada. Aqui. Então, vamos abrir. Ótimo. Temos aqui, então, o nosso jogo. Então, já que temos aqui o nosso jogo, nós vamos para as regras que vão funcionar para esse trabalho. Então, vamos lá. O tempo de duração do jogo será, em média, 30 minutos. Tá? É importante que, após o jogo, se faça a discussão com o aluno. Então, coloquei em torno de 20 minutos. Ok? Temos aí os 50 minutos, que seriam 1 hora a aula. O que a gente vai precisar para fazer o jogo? Qual é o material de apoio? Então, o tabuleiro, que nós acabamos de criar. Vamos ter cartões impressos em folha A4, contendo perguntas e respostas, que eu já vou mostrar para vocês. 2 peões de cores diferentes e um dado para poder fazer o jogo. O mínimo de 10 pessoas, porque como que funcionará? Nós podemos dividir, né, a sala em 2 equipes, que devem jogar o dado para ver quem iniciará fazendo as perguntas para o time oposto. Se por acaso você tiver mais pessoas, eu tenho uma sala com 30 alunos, ok, 15 para cada time. Vamos ainda assim dividir a sala em 2 equipes. Mas vamos supor que a sala é maior ainda, são 60 pessoas, por exemplo. Ok, faço 2 tabuleiros e 2 jogos. Eu divido a sala ao meio para poder fazer essas equipes com 15 e 15 pelo menos, ok? Então, os cartões devem ser misturados e permanecerem virados, as cartas devem permanecerem viradas para baixo. O time adversário deverá responder. Caso não acerte, permanece no mesmo lugar. Se acertar, joga o dado e anda as casas correspondentes ao número do dado. Ou seja, então a gente vai manter as cartas viradas para baixo. Lá a equipe é dividida e eles jogam o dado para ver quem começa. Então, quem começar vai começar perguntando. Vence o jogo o time que chegar ou passar pela chegada primeiro. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso jogo que a gente acabou de criar, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que a pessoa tirou uma carta, fez a pergunta, o time acertou. Acertou, joga o dado e vai andar aí as casas correspondentes. Tirou 4, então ele vem aqui e permanece no 4. Vamos para a próxima. O outro time joga. Errou, não joga o dado, né? E aí quem chegar aqui, né, ou passar ou chegar, ganha o jogo. E aí então vamos lá para as perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas relacionadas ao tema da ditadura no Brasil, algumas perguntas mais fáceis, outras perguntas mais complexas. Lembrando, que às vezes você pode falar assim, mas essas perguntas são muito difíceis para o meu aluno. Então é importante a gente pensar que a gente deve elevar o nível dele, e nunca decair. Então, sempre forçando um pouquinho a mais para poder melhorar o nível e não subestimar o aluno, falar, ele não consegue. Com certeza ele consegue. Também essas questões, o que você pode fazer, para poder fazer o jogo ficar melhor? Você pode pedir previamente para que o aluno leia textos, você pode direcionar os textos para que ele leia, nesse caso, sobre a ditadura, e você pode pedir para que ele leia os textos indicados por você, ou que ele também pesquise na internet temas relacionados para poder vir preparado para a aula. Porém, esse conteúdo, não necessariamente precisa ser feito com o tema da ditadura. Você pode criar outros temas, inclusive para outros jogos. Mas falando aqui no tema da ditadura, então vamos lá. Um exemplo de pergunta aqui
que nós trouxemos para vocês. Vamos ler a alternativa 7. É recente na historiografia brasileira o estudo mais aprofundado das reais dimensões e implicações do período em que se configurou como sendo dos governos militares ou da ditadura militar. No que diz respeito ao estudo dos governos militares e da ditadura, é correto afirmar: A. A falta de segurança nos aeroportos brasileiros é um problema que vem de longa data? Alternativa B, que antes mesmo do período chamado de linha dura já existia uma guerrilha urbana em andamento no país? Alternativa C, que as consequências do atentado dos Guararapes somente não foram piores devido aos ajustes no mecanismo de tempo da bomba? Alternativa D, ser esse fato a principal justificativa para que o governo Costa e Silva tenha sido o marco do início da fase da linha dura? Ou alternativa E, ser esse atentado um fato isolado e uma exceção no contexto histórico dos governos militares? Esses são uns dos exemplos. Mas e aí, como que a gente vai colocar dessa forma para fazer as cartas? Então, vamos lá. Aqui no caso, eu utilizei o Word, tá? Então, esse daqui são algumas questões. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo Felipe da Costa Melo por ceder gentilmente algumas questões do conteúdo de história, né, para que a gente pudesse trabalhar e fazer esse jogo. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui um arquivo novo, vou virar a página, né? Eu vou utilizar aqui no layout de página o formato paisagem, para que ele fique maior. Depois, vou inserir uma caixa de textos. Vou inserir uma caixa de textos. Deixa eu mudar a margem aqui. Layout de página. Tá? Margem. Vou utilizar uma margem estreita. E venho aqui, copio e colo no tamanho que eu quiser. Então, vamos lá. Vou pegar as perguntas aqui. Então, um exemplo delas, vou pegar essa. Copiei. Colei. Vou ajustar aqui. Temos aqui a pergunta. Posso copiar essa caixa de texto para que todos fiquem no mesmo tamanho. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Mais uma vez. E venho aqui. Coloco. Copio, vou copiar as outras perguntas. Vamos lá. Essa aqui tá maior. Vamos colocá-la também. Aqui. Coube, inclusive com as referências. Sexta. Certo. E assim por diante, poderia diminuir um pouco. Aqui. Copio e colo. E vou colando até conseguir fazer todas as perguntas. Tem aqui. Tem aqui o modelo já pronto, que eu coloquei anteriormente, já todas prontas. Tá? Tudo foi colocado no Word e depois copiado e colocado na nossa apresentação, ok? Mas você pode trabalhar tranquilamente com o Word para fazer esse tipo de cartas. Então, vamos lá. Continuando aí a nossa apresentação.
Então, aqui as perguntas cedidas pelo Felipe. Muito obrigada, Felipe. E pensar, né, nessas questões. Quando a gente fala em metodologias ativas, esse tipo de tabuleiro, por exemplo, o jogo da ditadura, eu posso utilizar em qualquer conteúdo, seja ele de história, seja ele de geografia, português, na questão da gramática. Então, eu posso criar e usar para qualquer área. É importante que a gente se lembre que isso não é uma receita de bolo, e sim um ingrediente, um toque a mais que a gente pode utilizar nas nossas aulas. Se você quiser aproveitar essa ideia e fazer outros jogos, outras regras, agora o que é muito importante é que quando você fala das regras do jogo, que isso fique bem visível e disponível para o seu aluno. Então, enquanto você estiver fazendo fazendo o jogo, né, eles estiverem jogando, essas regras têm que ficar aparentes. Por quê? Porque chega no final, às vezes dá alguma divergência, então a regra está disponível. Ah, mas se você me falar assim, mas eu não tenho um data show, eu não tenho um projetor que eu possa deixar disponível ali para o aluno. Não tem problema. Você pode utilizar o quadro, escreva, deixe as regras escritas. Mas o que a gente pode pensar é que os recursos que a gente utiliza para esse jogo são coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Se eu, por exemplo, não tiver os peões, eu posso pegar uma tampinha de garrafa colorida e colocar no lugar. Simples. Os cartões que são impressos nas questões são em folha 4. Não preciso de um tabuleiro todo elaborado, todo colorido. Eu posso imprimir um tabuleiro mais simples. Então, essa é a ideia quando a gente fala de metodologias ativas, que é para você trabalhar com o que você tem, ok? Espero ter ajudado, né, ter colaborado na jornada de vocês e muito obrigada!